Olá, irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui para começar mais um culto, um momento da semana onde nós paramos para adorar o Senhor como igreja, para louvá-lo. Não podemos estar lá no nosso templo, mas cada um em sua casa, nesse momento, se conecte com o Senhor. Nesse momento, coloque sua mente e seu coração diante do Senhor. Você está fazendo aí na sua casa, os outros irmãos da igreja estão fazendo isso nesse momento, e todos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, desse Deus tão bom, desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que nunca perde o controle de nada e que tem tudo em suas mãos. E o salmista, no Salmo 139, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará, e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas mesmo assim, na escuridão, posso me esconder de ti. Nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. A escuridão e luz são a mesma coisa. Aqui o salmista traz algo interessante, irmãos, uma verdade que traz impacto para a nossa vida. Que independente de onde a gente for, Deus ali está. O salmista ainda fala, podia pedir que toda essa luz ao meu redor virasse escuridão, mesmo assim o Senhor me veria, pois a escuridão é como luz para o Senhor. Se eu for até o mais altos céus ou ao mais baixo abismo, ali o Senhor está. Então, irmãos, não tem lugar onde o Senhor não esteja. Um dos atributos de Deus, uma das características de Deus é que Deus é onipresente. O que significa isso? É que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não existe lugar onde a presença do Senhor não esteja, onde o Senhor não possa alcançar. Deus está em todo lugar e em todo momento. E isso significa que Deus ele sempre está perto de nós. Deus ele nunca está distante. Deus ele nunca está lá do outro lado do mundo e nós aqui. Deus ele sempre está perto. Mas que a gente vá para a gente tenta se esconder, mas que a gente se acha que está sozinho, Deus ainda permanece o mesmo e permanece presente em nossas vidas. Então, nesse momento, engrandeça esse Deus, louve esse Deus maravilhoso, louve esse Deus bom, esse Deus grande, esse Deus que está sempre perto de nós, esse Deus de quem nós não podemos esconder a nossa presença, de quem nós não podemos esconder o nosso ser, pois Ele sempre está do nosso lado. Nós podemos tentar ir para a China, tentar ir para os Estados Unidos, tentar se esconder num porão, algo do tipo, mesmo assim, ali ainda Deus nos encontra. Então Deus é um Deus presente, é um Deus que sempre está perto do seu povo. Meu Deus, obrigado porque a tua presença é algo que nos conforta, é algo que traz alívio ao nosso coração, porque em meio a esse mundo, em meio a tantas coisas que vem sobre nós, o Senhor se mantém presente, o Senhor se mantém firme do nosso lado, continua a trazer essa verdade diariamente ao nosso coração, que a gente não venha se esquecer dos grandes benefícios, do grande amor que é derramado em nossas vidas todos os dias, e que a gente venha lembrar que do nosso lado sempre existe um Deus grande, um Deus bom, um Deus fiel, que não está longe, mas sim está perto de nós. Que o Senhor trabalhe nessa vida e que essa verdade seja real diariamente para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nesse momento, fique com o louvor. Alguém que te adore
Olá, irmãos. Nesse momento, pegue sua Bíblia e se prepare, que nesse momento estaremos ouvindo um pouquinho da palavra do Senhor. E em meio a tudo isso, como eu falei semana passada, vem os questionamentos, e muitos parecidos com o profeta Abacuque. Porque semana passada nós vimos que Abacuque era um profeta que viveu numa época de extrema corrupção. Ele olhava para o lado, olhava para a esquerda, para o seu vizinho, olhava para as autoridades, olhava para tudo ao seu redor e só via desgraça, via corrupção, via trapaça, via mentira, via engano, opressão, muitas coisas que lhe cercavam o coração e que angustiavam a sua vida. E em meio a tudo isso ele começa a refletir, ele começa a pensar, começa a se questionar, nossa, por que de tudo isso? Ele faz 3 questionamentos básicos na sua primeira questão. Primeiro ele perguntou onde estava o Senhor, pois em meio a tudo isso, tudo que estava acontecendo, ele não conseguia ver. Aparentemente a mão do Senhor não estava agindo. Ele ficava se perguntando, nossa, Senhor, onde está? Ele ficava se perguntando, até quando essas pessoas aí vão fazer isso? Até quando as pessoas serão oprimidas? Até quando tudo isso estará acontecendo dessa maneira? Até quando o Senhor não vai intervir? Então ele se pergunta até quando durará a opressão, a maldade. Em terceiro também ele mostra que a lei do Senhor estava amortecida, que a lei do Senhor estava adormecida. E esses questionamentos o inquietavam o coração e ele derrama isso diante do Senhor. E Deus fala que isso não duraria muito tempo, pois sim, a nação tinha se afastado. Sim, as pessoas foram para longe do Senhor e a lei do Senhor estava adormecida, estava amortecida. As pessoas já não davam mais bola para aquilo que Deus falava. Mas por causa disso, uma nação estrangeira poderosa, a Babilônia, viria sobre o pessoal, viria sobre a nação de Judá para levá-la cativo. Tudo por causa dos seus pecados, tudo por aquilo que tinha acontecido. E depois de Deus falar isso, Abacuque volta a falar com Deus. Então o livro de Abacuque é muito interessante. Abacuque falando, Deus responde. Abacuque fala, Deus responde. É um diálogo muito interessante. E Abacuque, ele na sua resposta, na sua segunda fala, ele mostra que aquilo ali não tinha o objetivo simplesmente de acabar com o povo. Não era algo assim, não, o Senhor quer vir, quer fulminar o povo. Não, ele fala aqui, Senhor, meu Deus, meu santo, Tu és eterno, a partir do versículo 12. O Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo dos nossos pecados. Então ele mostra que os babilônios, eles eram um castigo do Senhor, mas não simplesmente para exterminar, mas para disciplinar. Era a vara de um pai sobre a vida de um filho. Era a ação de Deus, um Deus poderoso, sobre pessoas que tinham quebrado a aliança, estavam longe dos seus caminhos. Por isso era necessário uma correção tão firme, porque durante vários séculos Deus havia enviado profetas e profetas. A nação do sul de Judá, vários reis se levantaram com reformas religiosas, tirando os altares mentirosos, acabando com os falsos deuses e restabelecendo a lei do Senhor no centro da nação. Mas isso durava enquanto aquele rei vivia. Assim que o rei bom vivia, surgia outro mal e o povo seguia os mesmos caminhos. O povo não buscava mais o Senhor, o povo estava distante. Então Deus ele traz aquilo como disciplina, traz aquilo ali como maneira de alertar o povo. É como uma mãe que usa a vara para disciplinar o filho. Às vezes se faz necessário. Certamente uma mãe não tem prazer em fazer isso. Quando ela vê o filho apanhando, não é algo que dá alegria ao seu coração. Tipo, nossa, agora eu vou bater no meu filho, agora ele vai aprender o que é bom. Não, o intuito daquilo é corrigir. O intuito daquilo ali, pelo menos, deve ser instruir a criança. Porque a criança está fazendo algo que não é certo, que não é bom, teve uma atitude errada. Então a correção vem para colocá-la de volta nos trilhos. E da mesma maneira, Deus age assim, irmãos. Muitas coisas que acontecem em nossa vida é a pedagogia de Deus, o ensinamento de Deus. Nós às vezes vamos para longe do Senhor, ou então tem coisas ainda em nossa vida que precisam ser tratadas, em que nós precisamos ser corrigidos. E Deus corrige. Deus ele age. Deus ele não vai medir esforços para santificar o seu povo, para purificar o seu povo. Muitas vezes, muitas coisas que acontecem em nossa vida, nós pensamos, nossa,
Por que está acontecendo tudo isso? Mas muitas vezes, irmãos, é a ação de Deus e disciplina do Senhor. Porque Deus, Ele olha o nosso bem eterno. Aquilo que Ele está preparando em nós é para a eternidade. Então aqui nesse mundo nós estamos em construção. Deus está trabalhando em nossa vida. Deus está nos edificando. Edificando nossa mente, nosso coração, toda a nossa vida. Para que a nossa vida reflita a glória dEle. Reflita o grande amor e o grande poder dEle. Então, se você está passando por alguma aflição, por algum desafio, calme-se, acalma o teu coração, descansa no Senhor, porque talvez isso seja uma maneira de Deus provar o seu amor, de Deus mostrar que Ele te ama tanto, que Ele não pode deixar do jeito que você está, e por isso Ele te corrige, por isso Ele entra com a ação dEle na tua vida. Deus vai usar essas situações para nos modificar, para nos santificar. O povo de Israel, o povo de Judá precisava dessa correção, era necessário. Se deixasse, as coisas iam desandar cada dia mais. E nós vemos que depois que o povo foi para o cativeiro babilônico, lá houve um reavivamento pela lei do Senhor. Lá que surgem as sinagogas, que as sinagogas eram pequenos lugares onde os judeus se reuniam para falar da lei do Senhor, para estudar a lei do Senhor, porque a religião aqui ainda era muito ligada somente ao templo. As pessoas iam ao templo, faziam os seus deveres religiosos e retornavam para casa. Mas na sinagoga há um reavivamento pela lei do Senhor, há uma busca pela lei do Senhor, e isso se dá por causa do cativeiro. Deus, Ele agiu no povo para que o povo fosse mudado, para que o povo fosse transformado, para que o povo ali fosse modificado. Mas mesmo assim, a disciplina não foi algo fácil. Não foi algo fácil. Foi algo que doeu no povo, foi algo que deixou marcas, mas se fazia necessário. A doença espiritual do povo estava tão grande, seus pecados os haviam consumido, eles estavam escravos, e ali se fez uma cirurgia muito grande. Ali a ação de Deus teve que ser forte, porque o pecado do povo era forte. É a mesma coisa que a pessoa, às vezes, ela tem um ferimento que começa a infeccionar de uma maneira onde já não tem mais como recuperar aquele membro. O que se faz necessário, se faz cortar. Corta a mão, se amputa para que a pessoa consiga ver o pé ou às vezes outra parte do corpo, retira aquele tecido. Por quê? Porque aquilo lá vai acabar matando toda a pessoa. Então, às vezes, Deus, Ele age de uma maneira forte, às vezes nos tira coisas. Por quê? Porque aquilo às vezes está tomando o lugar dele em nossa vida. Aquilo vai acabar nos levando para caminhos distante da presença do Senhor. E Deus, Ele tem que intervir com uma cirurgia espiritual, com algo muito forte, com algo muito firme. Mas tudo isso pelo amor do Senhor. Abacuque, no versículo 1 do capítulo 2, diz: subirei a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz e que resposta dará à minha queixa. Então, em meio a tudo isso, aquelas situações, ele se queixa com o Senhor, ele faz esses questionamentos, ele fala: Senhor, nossa, o Senhor vai nos exterminar, o Senhor vai acabar com todo mundo. Senhor, o que será da gente? Esse povo mau vai vir sobre nós? O Senhor vai acabar com a gente? Meu Deus, por que tudo isso? Ele abre o coração diante do Senhor, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele espera em Deus. Ele espera em Deus. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de fazer, irmãos, na vida cristã é esperar em Deus. É esperar em Deus. Porque às vezes quando Deus nos dá uma direção sobre um grande desafio, nós vamos, se torna muito fácil, porque nós temos um alvo e nós temos algo, nós estamos fazendo algo, estamos realizando, estamos lutando, batalhando. Mas quando temos que esperar, aí complica. Quando nós temos que aguardar, aí fica mais difícil. Porque quando nós aguardamos, muitas vezes nós não temos muito o que fazer. Simplesmente temos que olhar para a situação e fazer o que? Tem que olhar, esperar, aguardar. Muitas vezes não tem muito o que possamos fazer. Mas esperar em Deus, irmãos, é algo maravilhoso. É algo muito bom. É algo que nós temos que aprender a esperar. Porque isso tira um fardo de nós. Quando nós não aprendemos a esperar no Senhor, a aguardar nele, nós ficamos pesados. Nós ficamos sobrecarregados. E o jugo do Senhor é como? É leve. O fardo é leve e o jugo suave. Então não é algo que vai nos pesar, não é algo que vai fazer com que a gente fique exausto. E muitas vezes nós ficamos assim com as preocupações,
ficamos assim porque tem alguma situação que nós precisamos resolver e não conseguimos, e tentamos, e tentamos, e tentamos, e tentamos, e nada parece que sai do lugar. Algo que nós precisamos resolver não vai, não vai. Mas o que precisamos fazer nessas situações? Esperar em Deus. Pregar para nós mesmos e falar: calma. Se está muito aflito, irmão, vai na frente do espelho, coloca o dedo assim e fala: calma, espera. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não perde o controle de nada. Deus continua sobre tudo. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, olhe e descanse. Olhe e espere. Acalme, aguarde. Assim como Abacuque subiu no alto de uma torre e ficou olhando toda aquela situação e ficou: nossa, o que Deus vai fazer? Vamos olhar. Deixa eu ficar de olho aqui. Deus ele vai fazer alguma coisa. Deus ele vai agir. Não, Deus ele vai vir. Deus ele vai me dar uma resposta. Algo Deus vai fazer. Algo vai acontecer. Algo vai ser realizado. E esperou. E teve que esperar. Não tinha outra solução. Não tinha outro momento. Então espere em Deus sobre as situações que vêm na tua vida. Sobre aquilo que vem e abate o teu coração. Aprenda a esperar. Aprenda a aguardar. É como uma pessoa às vezes que se perde na mata. O que ela tem que fazer? Ela é aguardar. Se ela não sabe onde ela está muito fechada. Quanto mais ela anda, pode ser que mais ela se perca. Então o ideal é ficar mais perto dali, é esperar a equipe de resgate chegar, é aguardar a equipe de resgate ficar mais perto do ponto onde ela se perdeu. E esperar, porque ali começarão as buscas. Esperar. Talvez você já faça, porque imagine você numa floresta, às vezes passa um dia ou outro, você não vê ninguém, mas tem que esperar. Tem que aguardar até chegar alguém, até vir alguém para te salvar. E da mesma maneira, nós aguardamos o Senhor até que Ele venha para nos salvar. E o versículo 2 ele diz assim: Deus diz: escreva minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa com clareza. Então Deus ele começa a falar e fala assim: ó, isso que eu estou te falando agora, você coloca em placas para que alguém que passe correndo, alguém que passe rápido, consegue ver. Algo como se fosse um outdoor, irmãos, uma placa grande, escrita, com quem passa rápido, consegue olhar, consegue observar aquilo. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida também serve de testemunho para os outros. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala para nós, às vezes serve para edificar a vida de algum irmão. Por isso que é importante falar das bênçãos de Deus em nossa vida, falar daquilo que Deus tem feito. Porque às vezes aquilo que nós estamos passando, ou aquilo que nós já passamos, serve para outra pessoa. Outra pessoa ouve aquilo e é edificada. Outra pessoa ouve aquilo e é confrontada. Outra pessoa ouve aquilo e é confortada. Deus traz alento, Deus traz cuidado, Deus traz refrigério para aquela pessoa. Então, fale daquilo que Deus tem feito na tua vida. Testemunhe do teu grande amor. Testemunhe do teu grande amor. Testemunho do grande amor de Deus em nossas vidas. Testemunho do poder do Senhor agindo. Fale. Porque às vezes a gente acha que são só palavras, mas às vezes Deus pode usar aquilo para trabalhar no coração da pessoa. Seja um passo a mais ali para que ela venha e se chegue ao Senhor. Então testemunhe. Coloque em placas grandes para que as pessoas vejam. Falando não quanto você era bom, não quanto você é maravilhoso, mas sim quanto Deus agiu na tua vida. Pois o Evangelho, irmãos, não é a história de que nós fazemos, a ação de Deus na nossa vida, não é para que o nosso ego venha a crescer, não, mas simplesmente para que nós venhamos a diminuir e isso seja de testemunho. Nós temos que falar simplesmente aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus age. Nossa tarefa é isso, nós falamos: Deus, como tu é maravilhoso, e falamos para outras pessoas: olha, como o Deus que eu tenho é maravilhoso, eu não mereço, eu não poderia fazer isso, mas foi Deus, é Deus. E toda a glória é dada ao Senhor, toda a glória dada a Deus. Nós deixamos de lado o nosso ser, a nossa arrogância, o nosso orgulho, depositamos toda a confiança no Senhor. E aqui, na resposta final do Senhor, Deus mostra que o olhe para os arrogantes, os perversos, confia em si mesmo. O justo, porém, viverá a fidelidade do seu Deus. E ele começa a falar sobre vários pecados aqui, fala sobre a idolatria do povo e tudo mais. Mas, irmãos, nós estamos seguros em Deus. O justo, a palavra do Senhor, principalmente no Antigo Testamento, não era alguém que era sem pecado, mas era alguém que temia o Senhor e buscava viver a sua vontade. Era alguém que tinha o temor do Senhor dentro do seu coração.
E nós podemos confiar, irmãos, que a nossa vida está guardada. Por mais que esse mundo se desfaça, que esse mundo um dia vai chegar ao fim, vai se desfazer, vai acabar, tudo isso aqui é passageiro. O que está no mundo aqui, a traça e a ferrugem consomem, mas a nossa herança está guardada. Por mais que tudo esse mundo aqui venha desabar, mais que as coisas venham nos pressionar, a nossa herança está guardada. Nós que tememos, nós que confiamos no Senhor, nós temos certeza de que um dia moraremos no céu. Que Deus é aquele que está nos direcionando, que está nos conduzindo, que está nos levando passo a passo, de glória em glória, de batalha em batalha, um passo de cada vez até esse lugar. Então, em meio a esse momento, irmãos, de pandemia, de tudo isso, lembre-se de que Deus guarda a sua vida. Deus é quem o protege. Deus é aquele que trabalha em sua vida. Então espere em Deus e confie no Senhor. Não se desespere. Muitas coisas que nós estamos vivendo na pandemia, porque Deus está usando isso, são para disciplina em nossa vida. Deus ele traz para fora como está a nossa vida espiritual, como estão nossos relacionamentos, como está a nossa vida emocional. Isso, a pandemia foi como um raio-x no mundo, isso para nós também. Então muitas coisas que Deus está fazendo aqui são trabalhar dele em nossa vida, muitas coisas são disciplinas para que venhamos a crescer. Enquanto tudo isso não acaba, nós esperamos em Deus, nós aguardamos em Deus, nós ficamos firmes na torre de vigia, olhando para o que Deus vai fazer, sabendo que o justo, aquele que tem o Senhor, tem sua vida guardada. Sua vida está sobre Ele. E por mais que a nossa vida venha acabar aqui, irmãos, porque essa vida é finita, nossos dias estão contados. Nós não vamos viver mais 100 anos. Dificilmente alguém que está aqui agora assistindo esse vídeo vai viver mais 100 anos. Mas a nossa herança está guardada. Ainda que nosso corpo morra, a nossa vida continua na eternidade. Deus um dia retornará, ressuscitará o nosso corpo, nós levantaremos dentre os mortos e louvaremos ao Senhor, agradeceremos o nome dEle, compareceremos diante do Senhor. E lá a nossa cédula está carimbada, dizendo, ó, perdoado. Entra no céu, vai para dentro. Chegou a hora, descansa. Tudo aquilo que vocês passaram na terra ficou para trás, agora tem uma vida nova. As dificuldades que vocês passaram, esquece isso, deixa para lá. Agora vocês vão para a eternidade, eternidade de alegria, de felicidade, de paz, de tranquilidade. Aqui está o teu descanso. Aqui está o teu descanso. Mas enquanto, irmãos, esse dia não chega, nós temos que viver essa vida com desafios, com lutas, mas Deus está sobre nós. E Deus ele fala, irmãos, assim como Deus respondeu a Abacuque, Deus ele fala a nós, e principalmente através da sua palavra. E Deus ele tem falado a nós para a gente ficar firme, para a gente não desanimar, pois ele nunca perdeu o controle da história. E isso é o que está claro em suas escrituras. Ele nunca perdeu o controle de nada. Tudo continua em suas mãos. Então o que temos que fazer é descansar nele, aceitar a disciplina dele em sua vida, em nossas vidas, aceitar aquilo que ele tem feito e saber que a nossa herança está lá. Nós, aqueles que tememos o Senhor, seremos guardados, estaremos firmes até o fim, por mais que esse mundo venha sobre nós e nos arremate, nos faça sofrer, traga dificuldades sobre a nossa vida, nós podemos descansar, pois temos um Deus grande, um Deus bom e um Deus maravilhoso. Amém? Amém, meus irmãos? Nesse momento, coloque seu coração diante do Senhor. Coloque e ore ao Senhor. Peça para que Ele faça você descansar nele. Louve pela disciplina aplicada nas nossas vidas muitas vezes. E louve porque a nossa vida está guardada diante dele. Meu Deus, obrigado porque a Tua mão é poderosa. A Tua mão, Senhor, é algo que nós não podemos dimensionar. A Tua ação em nossas vidas é algo que não tem medida. Sabemos que esse mundo acabará, esse mundo passará, mas nós estamos seguros no Senhor. Nos ajuda a esperar no Senhor, nos ajuda a guardar no Senhor, a não se desesperar. Que quando o Senhor nos disciplinar, trabalhe no nosso coração para que venhamos a aceitar, meu Deus, para que venhamos a estar firmes no Senhor, descansados em Ti. E nos guia, Senhor, nesses dias de pandemia, Senhor, de tudo isso, onde os casos da nossa cidade estão altos, mas que a Tua mão cuide, Senhor, a Tua mão nos guarde, que o Senhor esteja nos protegendo e nos livrando, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nesse momento também eu queria chamar os irmãos para que a gente fizesse uma oração.
Estarei na minha casa ali, orando pelos irmãos, e peço que os irmãos também estejam colocando o coração diante do Senhor nesse momento, para que venhamos a louvar, para que venhamos a agradecer ao Senhor. Coloque aquilo que você tem, as dificuldades. Se você está passando por uma enfermidade, por uma doença, coloque isso diante do Senhor. Fala: Senhor, eu apresento isso a Ti nesse momento. Se é uma dificuldade financeira, peça sabedoria e peça para que o Senhor te direcione nesse momento. Coloque isso diante do Senhor. Se está angustiado com alguma coisa, esse é o momento de descansar, de lançar sobre Ele toda essa preocupação, tudo aquilo que temos. Coloque diante do Senhor. Feche seus olhos nesse momento e faça essa oração, apresentando suas queixas, seus pedidos e até sua gratidão sobre aquilo que o Senhor tem feito em tua vida. Mas vamos louvar e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado pelo seu grande amor. Obrigado pelo teu grande poder, Senhor. Apresento cada pedido que está sendo feito agora, Senhor. Aqueles que estão enfermos, age na vida deles, dando paz, tranquilidade, aliviando de dores, ajudando aqueles que precisam ir ao médico, precisam de tratamento, Pai. Cuida, Senhor, de cada um deles. Aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira, de relacionamento, seja o que for, intervém. Mostra que o Senhor é um Deus presente, mostra que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que age, e que nesse momento o Senhor esteja dando paz, o Senhor esteja manifestando a sua presença em cada coração, mostrando que Tu és um Deus que não dorme em serviço, Tu és um Deus que não descansa, Senhor, mas está sempre trabalhando, Tu és um Deus que não perde tempo, mas que sempre cuida do nosso coração, da nossa vida. O Senhor é um Deus que sempre trabalha, Senhor, sempre trabalha. Te louvamos por causa disso. Pedimos que o Senhor esteja também cuidando dessa nossa cidade, para que essa pandemia acabe logo. Cuida do nosso país, desse mundo, Senhor. Tire essa pandemia logo. Ajuda a vacinação, Pai, que seja rápida, que seja tranquila, que não dê efeitos colaterais em ninguém, Senhor. Que seja muito boa, Senhor, as vacinas, que todas as vacinas que estão sendo produzidas sejam úteis, Pai. Dê sabedoria para os cientistas, para os médicos, aqueles que estão produzindo, para que essas vacinas sejam produzidas rápido, sejam aplicadas e imunizem o povo, meu Deus, para que as coisas voltem ao normal. E guarda a Tua igreja ao redor do mundo, para que venhamos a estar firmes nesses momentos e falando do Teu grande amor por esse mundo que tanto necessita. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Tenha um dia abençoado, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito repousem sobre vocês, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.